Perfeito, meu caro Horácio. O Pedro Raul não marca faz 4 jogos, é? 4 jogos. 4 jogos, 4 né? jogos. Ele vinha de uma média muito alta, né? Mas faz 4 jogos que ele não marca. Não que ele esteja jogando mal, porque às vezes acontece, ele continua tendo participação, mas os gols ficaram mais raros agora, né, nesses últimos jogos, mas nada grave. Até porque a atenção ficou bem maior sobre ele, né? Sim, né? É um jogador que vinha com uma média altíssima. Um jogador que era extremamente decisivo. Mas eu até tinha comentado isso ao longo da semana, no começo da semana, que isso faz com que outros atletas agora também assumam essa responsabilidade. Para mim, o Pedro Henrique, é o melhor jogador dos últimos jogos que eu tenho visto, assim, muito influente. Agora, precisa que outros atletas também, o Galeano a gente sabe que é um jogador muito colaborativo, mas tem que ser um jogador também mais decisivo. E o Ceará precisa encontrar esses jogadores mais decisivos também, porque você tem o Pedro Raul, beleza, é uma carta forte ali, uma situação que você pode confiar. Mas ter outras peças também, até porque para não ficar só dependendo de um atleta muitas vezes. Meu caro Afonso, bom dia para você. O Pedro Raul, um jogador que super importante para o Ceará. Agora, evidentemente, ele em alguns momentos taticamente sofre. E aí a responsabilidade eu pelo menos não vejo como sendo dele, mas sim porque às vezes ele fica sozinho, né, em campo. Ele fica sozinho ali, lutando, brigando, reclamando, ele reclama muito. Mas é um jogador super importante até para o sistema tático hoje, mas muitas vezes o Ceará acaba marcando muito embaixo e ele não tem capacidade de puxar contra-ataque, não é um cara veloz, né? Sim. Mas eu vejo ele muitas vezes sozinho, sem uma companhia. E aí o que o Thiago falou, o Pedro Henrique voltando, ficando mais próximo dele, talvez melhore ainda mais, né? Bom dia, Graziani, Minhoca, todo mundo que está acompanhando esse Esporte do Povo. Realmente, esse modelo de jogo do Ceará, às vezes, sacrifica um pouquinho ali o Pedro, que fica com esse homem mais avançado, né? Os pontas ajudam a marcar ali, a recompor. E o Pedro, às vezes, acaba ficando um pouquinho mais isolado. Tem o Mugni também, mas que ajuda na marcação. Mas eu acho que também que essa presença dele em campo atrai, né? Como o Minhoca falou, atrai a atenção dos adversários, né, na marcação. E abre espaços e possibilidades para os jogadores, como o próprio Pedro Henrique, né? Que acho que dos pontas ali, o cara de mais qualidade, muito inteligente também, que consegue fazer a diferença. E que os outros podem tentar aproveitar também, o próprio Galeano, o Ailon, o Mugni também, que é um cara de qualidade. Então essa presença do Pedro Raul é importante por isso, porque ela prende a atenção dos adversários. E é um cara que, né, já se mostrou aí no Ceará decisivo, que quando tiver oportunidades pode aproveitar também, mas é claro que não dá pra gente esperar gol dele todo jogo, né, que todo jogo o Pedro Raul vai fazer gol, principalmente na Série A, contra adversários fortes, mas é um cara importante e que tem tentado se ajustar também nesse momento, que ele tem que pelo menos fechar espaço, né, ele não vai ficar correndo atrás de volante e zagueiro para marcar, mas de pelo menos fechando os espaços ali, recompondo nesse esquema do Condé.